Iremos apresentar a PS1 de Finanças. O grupo é composto por Max Assumpção e Felipe Vicente. O projeto é composto por 4 etapas. Primeiro, cada grupo deverá escolher 15 ativos com risco, um ativo livre de risco e um índice de mercado. Em seguida, os dados de retorno de cada um desses ativos deveriam ser coletados pela Bloomberg, que posteriormente será compartilhado entre os grupos. Passada essa etapa, cada grupo iria escolher quatro conjuntos diferentes de ativos, com 15 ativos cada conjunto, para calcular, então, uma carteira ótima, ou seja, 4 carteiras ótimas serão calculadas pelo R. Em seguida, será definida a função de utilidade para 3 perfis de investidor: conservador, moderado e agressivo. Por fim, será calculado a alocação de capital ótima para cada perfil, para cada um dos cenários, ou seja, teremos 12 alocações de capital. Passando então para a metodologia da carteira ótima. Primeiro é calculado a média do retorno de cada ativo e o desvio padrão de cada ativo. Em seguida, com esses valores, é calculada a fronteira de mínima variância, ou seja, qual que é a melhor relação possível entre retorno e risco com pesos distintos para cada ativo. Isso é feito automaticamente pelo R. Com isso, temos a carteira ótima, que é a intersecção, o ponto de tangência entre a LAC e a fronteira de mínima variância. Os ativos que compõem a carteira 1 podem ser observados à esquerda. Como característica geral, temos grande diversificação de mercado, setores e tipos de investimento. Como podemos perceber, temos ativos brasileiros, ativos internacionais e fundos de investimento imobiliário. Além disso, a carteira de mercado escolhida foi a MSCI World, que é uma carteira que compõe todos os ativos globais. Aqui vemos a fronteira eficiente e no ponto azul temos a carteira ótima. Para a carteira 2, a mesma coisa. Aqui, como característica geral, temos grande diversificação de mercados, setores, tipos de investimento, mas diferente da carteira 1, temos um foco em índices globais, como por exemplo a gente pode perceber no iShares T-Bonds, Top 40 Tradable Index ou ESG Circular Economy. Com isso, temos uma fronteira eficiente, um pouco mais suave, com um ativo livre, com a carteira ótima, novamente marcado em azul, tendo por volta de um retorno de 3,5%. Para a carteira 3, temos uma grande diversificação de setores, porém com foco em ativos nacionais, sem nenhum investimento em fundo. De ativos internacionais, só tem a Alpha Sports e a Apple. Aqui temos novamente a fronteira de menor variância possível e a carteira ótima aqui. Passando para a carteira 4, temos grande diversificação de mercados, setores, porém com um único fundo só ligado ao ouro. Ou seja, temos presença de ativos internacionais, ativos nacionais, porém com somente a participação de um único fundo. Passando agora para a fronteira de mínima variância, temos novamente marcado em azul qual seria a carteira ótima. Agora para o perfil de investidor, usando a fórmula de utilidade, onde temos retorno esperado menos 0,5 vezes o A vezes o desvio padrão da carteira elevado ao quadrado, utilizamos o A igual a 15 para um investidor com perfil conservador, A igual a 10 para perfil moderado e A igual a 5 para um perfil agressivo. Todos os valores, por serem maiores do que zero, indicam que os investidores são avessos a risco, todos os 3 perfis, porém em diferentes graus. Na carteira 1, chegamos com um retorno esperado de 4,66%, com risco de 6,57%. Na carteira 2, 3,37%, com risco de 5,5%. Na carteira 3, 2,13%, com risco de 5,08%.
Na carteira 4, 1,75 com risco de 2,49. Com tudo isso, chegamos então à alocação ótima de capital para cada perfil em cada tipo de carteira. Vemos então, obviamente, que quanto mais agressivo é o investidor, maior sua alocação de capital na carteira e menos alocação no ativo livre de risco. Isso serve para todos os cenários. Vemos, além disso, por exemplo, que a carteira 4, que apresenta um retorno muito pequeno comparado às outras, mas também um risco muito pequeno, tem uma alocação de capital muito grande, chegando no cenário moderado e agressivo sendo maior que 100%. Ou seja, o investidor estaria disposto a tomar o dinheiro emprestado para fazer a alocação de capital nessas carteiras. O mesmo ocorre para o investidor agressivo no cenário 3, para o investidor agressivo no cenário 2 e para o investidor agressivo no cenário 1.